Como as pessoas inseguras se tornam arrogantes? O interessante é que não há uma maneira muito explícita de responder, né? Entrando no campo da psicanálise, né? Ou da filosofia, e sim mais da neuroquímica, né? O que acontece no cérebro, tá bom? O que estimula, na verdade, a pessoa a ter certo comportamento. Por exemplo, a pessoa pode ser estimulada, na verdade, por um princípio já agente, ativo dentro dela, tá? Ou seja, pode ser algo que já é propício à própria disposição do cérebro, e também há fatores que são totalmente diferentes, que vêm de fora, que condicionam o comportamento humano. Se vocês quiserem saber mais sobre o tema, acompanhe conosco até o final do vídeo para que eu possa falar para vocês o que causa, na verdade, uma pessoa, né, ser arrogante, tá? Ou seja, há vários princípios que podem, né, formatar o comportamento da pessoa, seja aferente ou eferente, né? Ou seja, a maneira como eu absorvo e decodifico, na verdade, o que o ambiente propicia para mim. Aí a partir daí eu posso o quê? Formatar a realidade mediante as percepções que eu tenho do lugar, e que muitas das vezes é distorcida. As nossas percepções, na maioria das vezes, são distorcidas e nós não percebemos. Mas o que causa, na verdade, a pessoa se tornar arrogante? Mas será que todo inseguro é arrogante? O interessante é que, por exemplo, a pessoa tem o seu trauma da infância, ela pode agir de duas maneiras. Ela pode ser introspectiva e tímida, insegura, e a outra pessoa pode ser, por exemplo, tímida, mas insegura e violenta. Interessante que o medo é a mãe de todas as emoções. E com medo a pessoa pode fazer o quê? Ela pode se proteger ou para atacar, para se proteger, mediante uma falsa conspiração que é a própria percepção que a pessoa tem da realidade. Então, essa é a formatação da mente de uma pessoa que é totalmente, na verdade, insegura e autoritária. O interessante é que, por exemplo, tem algumas características que uma pessoa arrogante tem, né, e que as outras não percebem. E o que são, na verdade, essas características? Primeiro, a pessoa arrogante e insegura, ela só quer ter a oportunidade de mostrar que é melhor do que você. Interessante que dentro da, né, psicanálise freudiana, por exemplo, a pessoa que ela se sente ameaçada, ela acredita que diminuindo o valor do outro, isso vai aumentar uma percepção boa acerca de si. Ou seja, eu abaixando o outro, eu elevo a minha autoestima. Então, com isso, a pessoa sempre conta uma vantagem, seja ela de modo positivo ou negativo. A maneira positiva, o que seria? Por exemplo, ela conversa com uma pessoa e uma pessoa fala que viaja. E ela pega e fala que já viajou a 12, a 3 lugares. Ah, eu fui para Cancún, eu fui para a França, por exemplo, em tese, tá? Eu fui para Minas Gerais, os lugares são lindos. O que ela vai contar? Que os lugares do qual ela foi sempre tem de mostrar que é melhor do que os lugares que você já foi. Ou seja, ela tenta te diminuir para ela poder se sentir bem com ela mesma. Então, toda a minha experiência é melhor do que a sua. A outra maneira é um viés negativo. Ou seja, se você conta algum problema que você teve na vida, ela vai contar uma história que é mais triste do que a sua. Ou seja, a história dela é mais catastrófica, é mais dramática. Ou seja, se você fala, nossa, eu machuquei o meu dedo, por exemplo, fui fechar a porta, machuquei o meu dedo e o dedo está doendo. O que ela fala? Isso aí não é nada. Eu esses dias, né? Ela sempre vai criar uma história fantástica. Ah, eu não, esses dias aí eu quebrei o braço, trabalhei com o braço quebrado e depois eu desloquei o meu joelho, fui trabalhar com o joelho mesmo assim. Então, o que ela está fazendo na verdade? Ela sempre vai contar uma vantagem, não importa daquilo que você fala. Se você falar sobre coisas boas,
as situações dela são melhores do que a sua. Se você falar sobre coisas tristes e desagradáveis, a história dela sempre será pior do que a sua. Ou seja, ela quer ter uma oportunidade de mostrar de que é melhor do que você, tá? Mas isso ela sempre faz de uma maneira totalmente inconsciente, porque a sensação que ela tem ao fazer isso é totalmente fugaz, é um prazer momentâneo e depois passa. E ela vai alimentar, na verdade, o que o outro pensou dela, né? Ou seja, ela vai pensar que o outro achou que ela é fantástica, que é maravilhosa, qualquer coisa. Enquanto que o outro está dando bolhufas para a história dela. Mas ela mesma acredita que contando tanto uma história que seja superior à sua, seja em bons momentos ou em situações totalmente desagradáveis, ela acredita, na verdade, que o outro vai falar de você. Mas na verdade, essa pessoa, né, que fala que é melhor do que você, ou teve uma situação pior, na verdade ela fala dela, com ela e para ela. A segunda característica, que é a pessoa insegura, tá? Ela sempre desdenha experiências que nunca teve. Ou seja, se você fala algo que você gosta, algo que lhe agrada, e que ela não tem nenhum interesse apenas em saber das suas experiências e das suas histórias, porque na maioria das vezes não tem interesse, o que ela vai falar? Ah, isso não me interessa, não tenho vontade de fazer algo. Ah, não, se você for esse lugar é muito chato, mesmo que não foi, tá? Ela pode falar assim, ah, eu fui, mas eu não gostei muito, sabe? Então ela sempre tem a tendência de menosprezar as suas experiências, algo que foi significativo para você. Interessante que a pessoa insegura, né, ou arrogante, ela apenas olha, ela apenas olha a sensação dela que ela tem acerca dela. Ela não pensa nada do que o outro pensa acerca dela. Ela apenas quer impressionar o outro, fazer o outro se sentir mal. Se o outro se sentir mal, o que eu sinto? Uma sensação mórbida de prazer. Por quê? Uma sensação mórbida de manipulação ou então, sabe, de poder. Eu tive o poder de deixar essa pessoa triste ou desagradada, ou desagradável, né, ou na verdade, ou constrangida, ou mal consigo mesmo, porque eu vi que eu sou melhor do que ela. Então, essa é a característica também de uma pessoa arrogante, tá? Porque quando ela não está bem, ela tem que fazer o outro também não se sentir bem. Porque se a experiência dela não é boa, na verdade, a experiência de ninguém pode ser boa, tá bom? Aí vem o outro aspecto que eu quero falar para vocês, que é o terceiro. A pessoa insegura, né? Ela é eternamente satisfeita. Por isso que para ela nada está bom. Interessante que essa pessoa, a felicidade do outro a incomoda, a alegria do outro incomoda, o bem-estar do outro a incomoda, entendeu? Ou seja, ela não tem um autoconhecimento, ela não tem uma característica de self muito bem perfeita, ou seja, qualquer lugar que ela esteja, ela nunca estará bem. E se ela vê o outro que está bem, ver aquela outra pessoa que está bem no lugar que ela não está, ela fica totalmente triste, desmotivada. Ela sempre está, tá? Triste e desmotivada, mas ela vai falar para aquela pessoa, na verdade, ela vai querer o que? Desdenhar a experiência daquela pessoa, fazendo com que a pessoa sinta o mesmo que ela, se sinta totalmente desagradável. Então, essa é a característica, ou seja, ela um raio de o raio, na verdade, em que ela atinge de relacionamentos é sempre pessoas que estão proporcionalmente perto delas. As pessoas que não conhecem muito não são afetadas, mas as pessoas que a conhecem demais são totalmente afetadas, porque se para mim não está nada bem, para o outro também não pode estar nada bem. Se eu estou sempre triste, desanimado, o outro também tem que estar. É por isso que a pessoa muitas vezes, até inconscientemente, fala para o outro que está triste, desanimado, com uma maneira até mesmo de se soltar, sabe? Ou seja, falar que não está bem, mas sem querer também, sem a intenção de machucar, vai acabar incomodando a pessoa que gosta de estar com ela, de conversar com ela. Então, assim, uma pessoa que é insegura está sempre insatisfeita consigo mesma. Então, há a tendência daquela pessoa que pode ser totalmente violenta, né? Ou seja, estragar o prazer de todo mundo, ou aquela pessoa que quer ficar fechada e não se
relacionar com ninguém, tá bom? E também tem uma quarta característica. Por exemplo, a pessoa que é totalmente arrogante, ela age no modo que é totalmente fechado, né, para ela. Ou seja, ela não tem capacidade de criar um diálogo. Ela vai tudo sempre criar uma espécie de monólogo, né? Por quê? Porque tudo que ela fala é dela e para ela. Então, nesse monólogo, ela tenta mostrar para o outro, ou seja, para ela mesma, que ela é melhor do que o outro. Então, ela, sabe, ela é como aquele martelo que não para de bater na pedra, ou aquela mão que não para de bater na parede, sabe? Aquela coisa que incomoda. Ou seja, esse monólogo se baseia em alguns aspectos. Ela tem a necessidade de validar o próprio ego, ela busca por admiradores, ela tenta demonstrar superioridade, ela busca por reforço repetitivo. Cada vez que alguém a admira pelo fato de ela falar das suas melhores experiências, isso a alimentará a falar ainda mais. Porque ela tem a impressão, mesmo que o outro esteja ironizando, ela mesmo tem a impressão de que o outro a admira. E a outra também, que é a mesma fala para si mesma, utilizando o outro como espelho. Então ela sempre tem essa característica de falar dela para ela, do outro como na verdade, uma espécie de projeção. E a mesma também tem uma maneira muito feia de dizer: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Você vê que ela está gritando para ela está arrogando, na verdade. Aí por isso vem a palavra arrogância. Arrogar para si uma característica que não tem. Porque aquele que é autoconfiante, ele sabe das suas conquistas e das suas habilidades. O arrogante não. O arrogante, ele tenta impor, ele tenta convencer o outro de que ele é bom, enquanto o competente basta-se e ele sabe que ele é bom em algo e sem querer impor algo. Ele convence mais por argumentos. A pessoa que tem autoridade, o arrogante, ele sempre tenta impor por força. E por forças, a pessoa sempre vai ser o que? Ostracizada, desprezada. E a mesma nunca vai entender por que ninguém dá bem com ela e por que ela é uma pessoa que todo mundo se afasta. E a mesma se julga sempre uma pessoa linda e amorosa. Ou seja, ela está presa em seus próprios devaneios acerca das suas próprias sensações e sentidos que são totalmente formatados dela, com ela e para ela. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha, ajude o nosso pequeno trabalho. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos têm acompanhado constantemente e até o próximo vídeo.